A roda da cadeira travou no meio da calçada molhada e Rafael quase caiu para o lado. Ninguém ajudou. As pessoas só olharam, algumas riram baixinho, como se o sofrimento dele fosse entretenimento barato. O homem que um dia foi temido em salas de reunião agora não conseguia nem atravessar a rua sem tropeçar na própria limitação. Foi então que uma mão pequena e firme segurou o braço dele. "Eu te ajudo." Ele levantou o rosto pronto para dispensar quem quer que fosse, mas congelou. Bianca, aquela mulher, aquela mesma mulher que ele mandou embora da sua vida anos atrás, depois de uma noite que nunca saiu da sua memória. Que ela estava fazendo ali? Por que justo ela? E como o destino teve coragem de colocá-la como sua cuidadora agora, quando ele era só um homem quebrado? Curta o vídeo se você acredita que o destino tem suas próprias leis. Comente aqui. Vocês acham que uma história de amor pode recomeçar depois de tanta dor? A roda da cadeira travou de novo. O chão irregular da calçada parecia feito de armadilhas. Rafael empurrou com força, mas o pneu da frente enroscou entre duas pedras soltas. O corpo dele desequilibrou para o lado e, por um segundo, o medo do tombo paralisou até a respiração. No mesmo instante, uma moto passou raspando por ele, buzinando alto, e Rafael só teve tempo de se segurar no apoio lateral, tentando salvar o pouco de dignidade que ainda lhe restava. As pessoas passavam e olhavam. Algumas cochichavam. Outras nem disfarçavam a curiosidade em ver o milionário famoso, o homem que já estampou capas de revistas como um dos empresários mais implacáveis do país. Agora preso naquela cadeira, lutando para atravessar uma simples calçada. Ele sentia cada olhar como uma faca cravada entre os ombros. Há meses era assim. Desde que ficou paraplégico, o mundo inteiro parecia ter se esquecido de quem ele era. Agora, Rafael não era mais o magnata brilhante. Era só o aleijado que virou manchete por salvar uma criança e perder a própria mobilidade. A chuva fina começava a cair, manchando as lentes escuras dos óculos que ele usava para esconder o olhar. Mas nem o vidro molhado era capaz de esconder o que estava bem diante dele. A cafeteria onde ele costumava tomar café antes de ir para a empresa. Um lugar comum para qualquer um. Mas para Rafael, aquilo era um pedaço do passado que ele não sabia se queria lembrar ou esquecer. Ele respirou fundo, tentou mais uma vez mover a cadeira e sentiu o peso do corpo puxando para o lado errado. O pneu girou em falso, derrapou no chão molhado e antes que ele conseguisse segurar, o corpo de Rafael inclinou violentamente. O susto arrancou um palavrão da garganta dele, e quando o impacto da queda parecia inevitável, uma mão pequena segurou seu braço com firmeza. "Eu te ajudo." A voz era doce, mas firme, familiar. Ele levantou o rosto pronto para dispensar a ajuda com aquela arrogância automática de quem passou anos mandando e sendo obedecido, mas então viu e congelou. Bianca, o mundo ao redor dele desapareceu. Não havia mais chuva, não havia mais olhares curiosos, nem a dor que latejava constante na coluna. Só existia aquela mulher, a mulher que ele nunca deveria ter deixado partir. Bianca estava ali, segurando seu braço com as duas mãos, o rosto tomado pelo mesmo espanto. Os olhos castanhos dela arregalaram de um jeito que Rafael nunca esqueceria, como se tivesse visto um fantasma. A última vez que eles estiveram tão perto, Bianca vestia um uniforme da empresa dele. Agora, ela usava um avental manchado de café, o nome da cafeteria bordado no peito. As mãos dela tremiam um pouco enquanto o ajudava a estabilizar a cadeira. Rafael sentiu o perfume fraco de baunilha misturado à chuva, um cheiro que já esteve impregnado nos lençóis da cama dele, anos atrás. O impacto daquela lembrança bateu como um soco no estômago. "Você..." A voz dele saiu rouca, carregada de incredulidade e culpa embolada. Bianca deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer, mas era tarde.
Os olhos dele já estavam cravados nela, e a conexão entre os dois era impossível de apagar. Eu trabalho aqui agora, ela disse, tentando preencher o silêncio brutal que cresceu entre eles. Rafael piscou algumas vezes, como se tentasse entender como o universo teve a audácia de colocá-la justo ali, diante dele, quando ele estava no momento mais humilhante da própria vida. Você. Ele tentou de novo, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Não havia como resumir tudo o que ficou preso entre eles. A noite proibida, a demissão no dia seguinte, o silêncio cruel que ele impôs e a forma como Bianca desapareceu da vida, dele sem olhar para trás. Eu tenho que voltar, ela cortou, a voz trêmula, os olhos fugindo dos dele. Bianca se virou, entrou na cafeteria às pressas, e Rafael ficou ali, parado na chuva, sentindo o peito afundar em um misto de raiva, culpa e uma saudade cortante que ele fingiu não sentir durante anos. Naquela noite, Rafael não dormiu. Sentado na poltrona da sala de sua cobertura, uma garrafa de uísque ao lado e os olhos fixos no reflexo da cidade no vidro, ele revivia cada segundo daquele encontro. Cada curva do rosto de Bianca, cada palavra engolida, cada memória suja que o puxava de volta para a noite em que eles perderam o controle. Uma noite que começou com uma discussão e terminou com corpos colados no sofá da sala de reuniões, as mãos dela arranhando as costas dele, os gemidos abafados para ninguém ouvir. Uma noite que ele deveria ter esquecido, mas nunca esqueceu. Na manhã seguinte, antes mesmo de conseguir tomar coragem para procurá-la, Rafael recebeu uma ligação da agência de cuidadores. A empresa enviaria alguém novo, já que ele havia demitido a última enfermeira em menos de uma semana. Ele aceitou sem prestar atenção no nome. Quando a campainha tocou, ele rolou a cadeira até a porta e abriu com aquele olhar frio que costumava intimidar todo mundo. Mas Bianca estava ali de novo. Ela começou, segurando uma pasta contra o peito. Eu sou sua nova cuidadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael encarou o rosto dela como se fosse uma piada cruel do destino. E Bianca, mesmo tremendo por dentro, sustentou o olhar. Ela não era mais a mesma garota inocente de anos atrás. Agora, Bianca tinha cicatrizes, e uma delas estava bem ali, sentada em uma cadeira de rodas, olhando para ela como se o passado tivesse voltado para assombrar os dois. Isso é uma brincadeira? Rafael rosnou, a voz carregada de veneno e medo disfarçado. Bianca respirou fundo, segurou firme na pasta e entrou. Eu só quero trabalhar, ela disse. Você precisa de ajuda, e eu preciso do emprego. Rafael riu, um riso seco, amargo. Você quer cuidar de mim? Logo você? Bianca não respondeu. Apenas caminhou até a sala, abriu a pasta e começou a ler o cronograma médico. Rafael ficou observando, sem saber se gritava, expulsava ela dali ou se jogava a cadeira contra a parede para extravasar a fúria e o desejo que lutavam dentro dele. Ela estava tão perto, tão inacessível, tão linda mesmo, depois de todos aqueles anos. E agora, cada banho, cada troca de roupa, cada toque seria dela. O destino, esse desgraçado, trouxe Bianca de volta. Mas ele não trouxe a garota inocente de antes. Bianca agora tinha espinhos. E Rafael? Rafael sabia que não sobreviveria ileso a essa segunda chance. A porta do elevador se fechou assim que Bianca saiu da cobertura. Rafael ficou encarando o reflexo dela sumir no espelho polido, a mente tomada por uma mistura insuportável de raiva, desejo e vergonha. Ela nem olhou para trás. Saiu como se ele fosse só mais um paciente, como se não existisse história, passado, dor. Mas Rafael sabia que era mentira. Ele conhecia aquele olhar, porque era o mesmo olhar que ela carregou na noite em que ele a mandou embora da empresa. Um olhar
que misturava orgulho ferido com um desejo que ela tentava esconder, mas não conseguia. Ele se jogou contra a mesa de centro com força, empurrando-a com a cadeira de rodas, fazendo copos e revistas voarem para o chão. Aquele maldito apartamento parecia pequeno demais para conter o furacão dentro dele. Ela era sua cuidadora agora. Todos os dias, manhã, tarde e noite, Bianca estaria ali, tocando nele, vendo ele vulnerável, cuidando de cada parte do seu corpo, o mesmo corpo que um dia ela conheceu de uma forma completamente diferente. Na manhã seguinte, Rafael mal dormiu. Olheiras fundas marcavam seu rosto quando a campainha tocou, e pontual como uma sentença, Bianca apareceu. Usava uma calça jeans simples, blusa branca de algodão e o cabelo preso num coque despretensioso. Mesmo assim, parecia a mulher mais bonita que ele já viu. Ela entrou sem esperar convite, puxou a cadeira da mesa e começou a revisar o cronograma médico dele. A voz era fria, profissional. Hoje temos fisioterapia às 10. Ele riu, seco. E desde quando você virou especialista em cuidar de inválidos? Ela levantou os olhos, encarou-o com uma firmeza que Rafael não lembrava de ver antes. Desde que a vida não me deu outra opção. Foi uma luta de olhares. Rafael quis derrubá-la com o mesmo desprezo com que já derrubou dezenas de funcionários antes. Mas Bianca não era qualquer funcionária. Ela era a mulher que dormiu na cama dele uma vez e foi tratada como lixo no dia seguinte. Ela sabia quem ele era quando ninguém estava olhando. E agora ela o via completamente exposto, frágil e despedaçado. E não demonstrava um pingo de pena, só firmeza. O motorista chegou com o carro adaptado e Rafael teve que engolir o orgulho para aceitar a ajuda dela para entrar. Bianca o segurou firme pela cintura, o corpo dele encostando no dela, e aquele simples toque bastou para incendiar tudo o que os dois tentavam esquecer. Rafael sentiu o perfume leve de baunilha, o mesmo perfume que ficou grudado nos travesseiros dele naquela noite maldita. Bianca sentiu o calor do corpo dele contra o seu, lembrando do mesmo homem que a puxou contra a parede da sala de cinema da empresa. As mãos explorando cada parte dela antes de jogá-la fora como um cigarro apagado. Eles seguiram em silêncio até o consultório. Rafael olhava para a rua, mas via flashes do passado. O vestido dela subindo pelas coxas, os gemidos abafados pelo medo de alguém ouvir, o gosto do vinho misturado na boca dela. Bianca olhava para as próprias mãos, lembrando do desespero de tentar entender por que ele a demitiu logo no dia seguinte. Nenhuma explicação, nenhum motivo, apenas um adeus seco e humilhante. No consultório, a terapeuta era uma mulher sorridente e otimista demais para o gosto de Rafael. Bianca o ajudou a passar para a maca e quando as mãos dela seguraram suas pernas, ele sentiu uma pontada no peito. Aquilo era humilhante. Precisar dela para algo tão simples depois de ter feito questão de afastá-la da própria vida. Os exercícios começaram e Rafael, teimoso como sempre, tentava fazer tudo sozinho. Os músculos tremiam, suor escorria pela têmpora e Bianca assistia em silêncio, braços cruzados, mordendo o lábio inferior, como se lutasse contra o instinto de ajudar. Quando ele quase caiu da maca, ela reagiu antes que ele pedisse. Se jogou sobre ele, segurando-o com força contra o próprio corpo. O rosto dele ficou colado no pescoço dela, e por segundos longos demais, nenhum dos dois se mexeu. Eu consigo sozinho, Rafael rosnou, tentando afastá-la. Sempre conseguiu, né? Ela devolveu com um veneno escondido na voz doce. Mas mesmo assim ela continuou segurando, porque sabia que se soltasse, ele cairia. Foi nesse toque, nessa força invisível entre eles, que ambos perceberam o óbvio. O desejo não morreu. Ele estava ali, pulsando no meio da raiva, da dor e de tudo que eles nunca resolveram.
A fisioterapeuta percebeu o clima e tentou quebrar o gelo com perguntas sobre como eles se conheceram. Bianca respondeu rápido demais. Eu trabalhava na empresa dele. Rafael completou com aquele sorriso torto e cruel. E dormiu comigo uma vez. Foi o suficiente para estragar a carreira dela. Bianca engoliu em seco. A terapeuta riu, achando que era piada. Só eles sabiam o quanto era verdade. Na volta para casa, o silêncio pesava como chumbo dentro do carro. Bianca dirigia com as mãos apertadas no volante e Rafael fingia mexer no celular. Até que ele soltou, do nada. Por que você aceitou esse emprego? Bianca travou a mandíbula. Porque eu preciso do dinheiro. Não é só isso. A voz dele era um desafio. Ela desviou o olhar para o espelho retrovisor, fugindo. E porque talvez eu queria ver até onde você caiu. Rafael riu de novo, mas dessa vez havia algo a mais no riso. Então aproveita. À vista, Bianca. Eu caí. E você é minha cuidadora agora. Chegaram na cobertura e Bianca o ajudou a entrar. O toque firme dela, a naturalidade com que ela ajustava o corpo dele na cadeira, como se conhecesse cada detalhe dele, deixava Rafael louco. Aquilo não era só trabalho, era pessoal, era íntimo demais. Ela sabia disso, e ele também. Na hora de ir embora, Bianca pegou a bolsa, pronta para sair. Rafael a chamou, a voz mais baixa do que gostaria. Você nunca perguntou por quê. Por... Que o quê? Ela virou sem paciência. Por que eu te demiti? Ela riu, um riso amargo. Eu já sei a resposta. Ah, é? E qual é? Porque você sentiu medo. Rafael travou. Bianca abriu a porta e saiu sem esperar resposta. E Rafael ficou ali, sentado na cadeira, com o eco daquela verdade queimando dentro dele. Ela estava certa. Sempre esteve. A porta do carro bateu mais forte do que Bianca queria, mas ela não olhou para trás. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a alça da bolsa, e seu coração martelava no peito como se tentasse explodir para fora. Cada minuto ao lado de Rafael era uma faca de 2 gumes. Ela queria estar ali, queria provar que não era a mesma garota frágil de antes. Mas ao mesmo tempo odiava como o corpo dela ainda reagia a ele, como se seu próprio coração fosse traidor. O motorista carregava as malas para o porta-malas, e Bianca subiu no banco da frente, engolindo seco ao ver Rafael sendo colocado no carro por um cuidador terceirizado da clínica. Não porque ele precisava, mas porque ele fez questão de não pedir ajuda a ela. A guerra silenciosa entre os dois estava apenas começando, e ela sabia que aquela viagem para o chalé seria um campo minado de lembranças e faíscas prestes a explodir. O chalé ficava a 2 horas da cidade, afastado, cercado por árvores altas e um lago que refletia o céu nublado como um espelho de vidro rachado. Bianca já tinha ido lá uma vez, anos atrás, quando ainda trabalhava na empresa e organizou uma reunião de diretoria no local. Naquela época, ela ficava do lado de fora, checando se os garçons serviam tudo certo e se os convidados estavam satisfeitos. Agora, ela estava dentro da casa e no controle da rotina de Rafael. Quando chegaram, Rafael sequer olhou para ela. Mandou o motorista embora, se virou na cadeira e começou a explorar o chalé sozinho, como se ela fosse invisível. Bianca respirou fundo e foi atrás, fingindo uma calma que não existia. Ele era difícil, ela já sabia, mas agora era mais do que dificuldade. Era um homem quebrado, tentando fingir que ainda tinha controle de alguma coisa. Ela preparou o quarto dele, ajustou as barras de apoio no banheiro e fez questão de deixar tudo impecável. Quando voltou para a sala, encontrou Rafael em frente à lareira apagada, uma garrafa de uísque aberta ao lado e uma pasta antiga nas mãos. Você guardou isso? A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina cega. Bianca olhou para o papel, amarelado. Era o contrato dela, o documento da demissão assinado por ele. Guardei.
ela respondeu sem medo. Para me lembrar do tipo de homem que você é. Ele jogou a pasta sobre a mesa. E mesmo assim, veio trabalhar aqui. Porque eu não vim por você, ela devolveu. Vim pelo dinheiro. Era meia verdade, mas ela se agarrou a isso como quem se agarra numa boia furada. Rafael riu, aquele riso cínico que doía mais do que qualquer xingamento. A noite caiu rápido e o silêncio dentro do chalé ficou pesado como chumbo. Bianca preparou o jantar, mas Rafael recusou. Disse que não estava com fome. Ficou na varanda, encarando o lago, a cabeça cheia de lembranças que ele queria apagar e desejos que ele não podia mais ignorar. Ele ouvia Bianca andando pela casa, arrumando aqui e ali, o barulho dos passos dela ecoando como um fantasma de anos atrás. Cada som, cada movimento, lembrava-o da garota que entrou na sua empresa cheia de sonhos e saiu com o coração esmagado por um homem covarde. Quando ela apareceu na varanda, com um casaco leve cobrindo os braços e o cabelo preso de lado, Rafael apertou os punhos sobre as rodas da cadeira. O cheiro dela tomou conta do ar frio da noite e ele odiou o próprio corpo por reagir como se nenhum tempo tivesse passado. Bianca se encostou na grade de madeira, olhando para o mesmo lago, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles era mais íntimo do que qualquer conversa. Você acha que eu te demiti porque você era incompetente? Rafael quebrou o silêncio, a voz baixa, quase engolida pelo vento. Bianca virou o rosto, encarou-o com uma mistura de surpresa e mágoa. Eu não acho nada, ela respondeu. Eu sei, não sabe. Ele girou a cadeira para encará-la, de frente. Eu te demiti porque naquela noite, depois da festa, eu fiquei apavorado com o que senti por você. Bianca riu, mas era um riso sem alegria. E por isso me jogou fora como lixo. Rafael apertou o apoio da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu era um covarde, sou até hoje. Ela deu um passo à frente e a luz fraca da varanda iluminou os olhos dela. E Rafael viu lágrimas ali. Eu passei anos me perguntando o que eu fiz de errado. Por que eu não fui suficiente? Por que uma noite que significou tudo para mim não valeu nada para você? Rafael puxou a roda da cadeira, se aproximando dela. Significou tudo para mim também. Foi por isso que eu te demiti. Porque eu sabia que se você continuasse lá, eu não conseguiria te tratar como qualquer funcionária. Os dois ficaram ali, perto demais, vulneráveis demais, cada palavra arrancando uma camada de dor antiga. Rafael ergueu a mão e tocou a barra do casaco dela, como se pedisse permissão para ir além. Bianca não se afastou. E quando o vento soprou forte, os lábios dele se encontraram sem aviso, sem planejamento, sem lógica. Foi um beijo de anos engolidos, de saudade misturada com raiva, desejo atravessado por mágoa. As mãos dele subiram pelas costas dela, puxando-a para seu colo como se a cadeira de rodas fosse invisível. Bianca se agarrou ao rosto dele, os dedos afundando no cabelo negro, puxando, machucando de leve. Porque ela queria machucá-lo como ele a machucou. O beijo foi ficando lento, o fôlego curto, os corpos tremendo mais pelo desejo do que pelo frio da noite. Quando se afastaram, Bianca respirava ofegante, e Rafael olhava para ela como um homem que acabou de recuperar o ar depois de quase se afogar. Eu te odiei, ela sussurrou. Eu também me odiei, ele respondeu. Bianca deu um passo para trás, confusa, dividida entre o desejo e a dor. Isso não muda nada, ela disse. Muda sim, Rafael rebateu, porque agora você sabe a verdade, e eu não vou te deixar ir embora de novo. Ela virou de costas e entrou no chalé, as pernas tremendo, o coração fora de compasso. Rafael ficou ali, olhando para o lago, com o gosto dela ainda preso nos lábios. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que alguma coisa dentro dele tinha voltado a respirar. Mas sabia que ainda não tinha terminado. Aquilo era só o começo. Bianca acordou com a luz da manhã, atravessando as cortinas finas do chalé.
A pele ainda carregava o calor do toque dele, e os lábios formigavam com a lembrança do beijo da noite anterior. Ela esfregou o rosto com força, tentando apagar a memória que seu corpo se recusava a esquecer. Não podia, não devia, mas era impossível mentir para si mesma. Aquele beijo não foi só uma recaída. Foi como se ela tivesse parado de respirar por anos e, de repente, o ar voltasse todo de uma vez. Uma explosão de vida e dor ao mesmo tempo. Na cozinha, Rafael estava em silêncio, sentado junto à mesa, de madeira rústica, girando o copo de café entre os dedos. Ele não olhou para ela quando ela entrou, mas Bianca sentiu o ar pesar com a presença dele. A tensão era uma corrente elétrica invisível entre eles. E ambos sabiam que, depois daquela noite, não havia como fingir que eram só cuidadora e paciente. "Eu vou preparar seu banho", ela disse, tentando soar profissional. Rafael apenas assentiu, a mandíbula travada, como se segurasse palavras que não conseguia soltar. Bianca subiu as escadas para o quarto adaptado e começou a preparar a água, mãos trêmulas, coração acelerado. Ela precisava de distância. Precisava respirar sem sentir o cheiro dele impregnado no ar. Mas Rafael não deu tempo. Ele apareceu na porta do banheiro, olhando-a com aquele olhar que já desarmou tantas mulheres, mas que só em Bianca encontrava resistência. "Sobre ontem", ele começou. Bianca ergueu a mão, interrompendo. "Não fala nada. Não estraga mais. Eu não quero te machucar de novo." A voz dele era rouca, sincera, carregada de culpa. Bianca respirou fundo, tentando se manter firme. "Você já machucou, o pior já passou, agora só sobrou cicatriz." Rafael girou as rodas da cadeira e entrou no banheiro, aproximando-se da banheira, onde a água fumegante subia em pequenas nuvens de vapor. "Então me deixa cuidar dessas cicatrizes." Bianca apertou os olhos fechados por um segundo, lutando contra o turbilhão dentro dela. Sem responder, ela se ajoelhou ao lado da banheira, puxou a camisa dele para cima, revelando o abdômen marcado por cicatrizes do acidente. Rafael a observava de cima, vendo as mãos dela tremerem enquanto o despia. Cada botão desfeito era uma camada de história sendo arrancada entre os dois. Quando ele ficou apenas com a pele exposta e a calça de moletom leve, Bianca o ajudou a se transferir para a banheira. Ele confiava no toque dela de um jeito que não confiava em ninguém. As mãos de Bianca conheciam cada parte dele antes mesmo do acidente. Agora conheciam uma nova versão, marcada, vulnerável, mas ainda o mesmo homem que um dia a fez perder. O chão, a água morna envolveu o corpo dele, e Bianca arregaçou as mangas, pegando uma esponja macia para lavar os ombros e o peito dele. Rafael fechou os olhos, o rosto voltado para cima, como se tentasse se entregar àquele cuidado sem resistência. Mas era impossível. Cada toque dela incendiava. Quando a esponja deslizou pelo braço e chegou ao pulso, Bianca viu a corrente de prata que ele nunca tirava. A mesma corrente que ele usava naquela noite, anos atrás, quando arrancou o vestido dela com uma pressa desesperada. "Você ainda usa isso?" ela comentou baixinho, quase para si mesma. Rafael abriu os olhos. "Não consegui tirar." Os olhos dela subiram para o rosto dele e foi ali, naquela troca silenciosa, que Bianca percebeu que Rafael também carregava cicatrizes invisíveis. Não era só ela. Ele também ficou preso. No passado, a água começou a esfriar e Bianca o ajudou a sair da banheira. O corpo molhado dele encostou no dela por acidente, e o arrepio que subiu pelas costas de Bianca a fez perder a respiração por um segundo. Rafael sentiu, viu e aproveitou. "Você ainda sente", ele provocou, a boca perto demais da orelha dela. Bianca empurrou o peito dele, mas sem força. "Não fala isso. Então me prova que é mentira." A voz dele era um desafio perigoso. Bianca se afastou rápido, pegou uma toalha e jogou sobre ele.
Se veste, você tem fisioterapia. Mas Rafael não queria fisioterapia. Ele queria respostas. E foi por isso que, depois do café da manhã silencioso, ele pegou seu celular e fez uma ligação que mudou tudo. Em poucos minutos, uma SUV preta parou na entrada do chalé. Bianca, surpresa, viu Rafael se ajeitar na cadeira e dizer apenas: "Vamos sair." O médico não recomendou longos deslocamentos. Ela argumentou. "Eu não perguntei." Ele retrucou com aquele tom autoritário que misturava charme e arrogância. O carro os levou até um lago isolado, cercado por árvores douradas pelo outono. Bianca ajudou Rafael a descer e ele guiou a cadeira até a beira da água. O silêncio era quase ensurdecedor. Só o vento mexendo as folhas e o som da água batendo nas pedras. Bianca cruzou os braços incomodada. "Por que me trouxe aqui?" Rafael girou a cadeira para encará-la. "Porque foi aqui que eu percebi que amava você." O choque fez Bianca dar um passo para trás. "O quê?" Rafael inclinou-se para a frente, os olhos cravados nos dela. "Eu vim para cá naquela manhã depois que te demiti. Sentei nesse mesmo lugar, olhei para esse mesmo lago e odiei cada parte de mim por te deixar ir. Então por que me demitiu?" A voz dela saiu cortada, frágil. Rafael respirou fundo. "Porque eu fui covarde. Porque me apaixonei por você de um jeito que me deixou sem controle. E homens como eu não sabem viver sem controle." Bianca ficou em silêncio, o vento bagunçando seu cabelo, o coração fora de ritmo. Rafael aproximou a cadeira dela, pegou e a mão dela com firmeza. "Eu errei. Eu destruí você e me destruí junto, mas agora você está aqui. E eu não vou deixar a vida me dar uma segunda chance e eu jogar fora de novo." O rosto dele estava tão perto que Bianca sentia o calor da respiração dele. "Você ainda me quer, Bianca?" Ela abriu a boca para negar, mas a verdade escapou antes. "Sempre quis." O beijo veio como um furacão, varrendo anos de mágoa e desejo contido. Rafael puxou Bianca para o colo dele e ela sentiu o corpo dele inteiro contra o seu. As mãos dele seguraram seu rosto com uma delicadeza desesperada, como se ele tivesse medo de que ela sumisse se ele soltasse. Bianca se entregou, as pernas ao redor da cadeira, os dedos cravados no cabelo dele. Não existia mais cadeira, culpa ou passado. Só existiam eles dois, naquele lago esquecido, beijando como se fosse a última chance de sobreviver. Quando se afastaram ofegantes, Bianca olhou para ele e sussurrou: "Isso não muda o que você fez. Mas muda o que eu quero fazer agora." Rafael respondeu: "Eu quero consertar tudo. Quero você de volta. Quero o futuro que a gente deveria ter tido." Bianca se levantou, ajeitou o cabelo, as mãos tremendo. "A gente não volta para o passado." "Rafael, então vamos criar um futuro novo." Ela ficou em silêncio, deu as costas e começou a caminhar de volta para o carro. Rafael ficou ali, olhando para as costas dela, sabendo que naquele momento eles não eram mais só patrão e ex-funcionária. Eram duas almas quebradas, tentando entender se o amor ainda tinha espaço entre tantos cacos. E isso era só o começo. Bianca olhava para as próprias mãos, os dedos apertando o volante com força desnecessária. Rafael estava ao lado, na cadeira adaptada, com o olhar perdido na estrada de terra que levava de volta à cidade. Nenhum dos dois disse uma palavra desde que saíram do lago. O beijo ainda queimava nos lábios, mas as palavras ditas e as não ditas pesavam mais do que qualquer desejo. Rafael estava pronto para reconstruir algo que nem Bianca sabia se ainda existia. Ele observava o perfil dela enquanto o carro sacudia nas pedras soltas. O vento entrava pela janela semi-aberta, balançando algumas mechas do cabelo de Bianca. Ela era linda, mesmo com aquele ar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Mais linda ainda porque, ao contrário de tantas mulheres que já passaram pela vida dele, ela não tentava impressioná-lo. Nunca tentou.
E talvez por isso tenha sido a única a deixá-lo completamente de joelhos. Você não vai fugir de novo, Rafael disse, quebrando o silêncio. Bianca soltou um suspiro curto, irônico. E quem disse que eu fugi da primeira vez? Você sumiu, ele rebateu. Depois da demissão, desapareceu. Eu tentei te encontrar. Não tentou. A voz dela veio cortante, sem emoção. Você quis esquecer. Ele engoliu seco. Não podia negar. Na época era verdade. Mas esquecer Bianca nunca foi tão fácil quanto ele imaginou. E onde você esteve todo esse tempo? Bianca apertou os lábios, hesitante. Vivendo. A resposta seca dele não convenceu. Rafael sentiu que havia algo ali, escondido, pulsando por trás daquela frase curta. Mas Bianca não explicou. E o silêncio reinou, até chegarem de volta à cidade. Ela estacionou em uma rua simples, cheia de casas antigas e crianças brincando na calçada. Onde estamos? Rafael perguntou, franzindo o senho. Bianca soltou o cinto, saiu do carro e abriu a porta para ele. Na minha casa. A confusão no rosto dele era evidente. Bianca não morava em algum apartamento moderno ou condomínio fechado. Morava ali, numa casinha simples, com fachada descascada e jardim pequeno, onde uma bicicleta infantil estava jogada no gramado. Rafael encarou a bicicleta como se tivesse levado um soco no peito. Antes que ele conseguisse processar, a porta da casa se abriu e uma criança correu para fora. Manhê! A voz fina atravessou Rafael como uma lâmina invisível. Um menino de uns 5 anos, cabelo escuro e bagunçado, olhos imensos e brilhantes, abraçou Bianca pelas pernas com força. Rafael não conseguia respirar. O mundo pareceu desacelerar enquanto ele encarava aquela cena. A criança levantou o rosto e olhou diretamente para Rafael. E o queixo de Rafael caiu. Os olhos, o formato da boca, até o jeito de segurar o próprio braço. Era como olhar para uma versão infantil dele mesmo. Quem é ele? Rafael conseguiu perguntar, a voz saindo rouca, instável. Bianca se abaixou, passou a mão pelos cabelos do menino e sorriu com doçura. Um sorriso que Rafael nunca viu antes. Esse é o Gabriel. Gabriel, Rafael repetiu, a palavra travando na garganta. Ele é... Bianca não respondeu de imediato. O menino olhava curioso para Rafael, sem entender por que aquele homem na cadeira de rodas parecia tão assustado. Vai brincar lá dentro, filho. A mamãe já entra. Filho. A palavra caiu no peito de Rafael como um prédio desabando. Bianca segurou o braço da cadeira dele, abaixou-se até ficarem olho no olho e disse sem rodeios. Sim, ele é seu filho. Rafael tentou falar, mas não havia ar suficiente nos pulmões. O peito subia e descia em espasmos curtos. Por que você nunca me contou? Você me demitiu no dia seguinte àquela noite, Bianca respondeu, a voz carregada de uma dor antiga. Eu descobri que estava grávida semanas depois. Eu tentei te ligar, tentei te procurar, mas você já tinha me apagado da sua vida. Eu percebi que não era bem-vinda. Ele balançou a cabeça incrédulo. E você achou justo criar meu filho sozinha? Me negar a chance de ser pai? Eu achei justo proteger meu filho de um homem que me tratou como se eu não valesse nada. Ela devolveu firme. Você acha que eu ia bater na sua porta e pedir ajuda? Eu sabia a resposta. Sabia que você ia me mandar embora de novo. Eu tinha o direito de saber. A voz de Rafael subiu mais do que ele queria. Gabriel ouviu de dentro da casa e espiou pela janela. Bianca fez sinal para ele voltar. Não grita, ela pediu, tensa. Ele é só uma criança. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando controlar o turbilhão. Ele era pai, tinha um filho e perdeu 5 anos da vida do menino porque foi covarde e orgulhoso. A verdade esmagava cada parte dele. Por isso você aceitou cuidar de mim? Bianca cruzou os braços, defensiva. Eu aceitei porque eu precisava do dinheiro e porque talvez fosse hora de você conhecer o resultado das suas escolhas.
Rafael olhou para dentro da casa. Viu Gabriel brincando com carrinhos de plástico. Inocente, feliz, um estranho, seu próprio filho. A realidade pesava mais do que qualquer cadeira de rodas. Eu quero conhecê-lo, Rafael disse, a voz quebrada. Quero ser pai dele. Ser pai não é só aparecer 5 anos depois e dizer que quer. Bianca retrucou dura. Você tem que provar, tem que construir. Ele não te conhece. Não sabe quem você é. Então me deixa começar, Rafael pediu, sincero como nunca. Me deixa ser o pai que ele merece. Bianca respirou fundo, olhando para Rafael como se tentasse decidir se ele realmente merecia essa chance. Tudo bem, mas uma coisa você precisa entender. Se você fizer ele sofrer, eu nunca vou te perdoar. Eu não vou, Rafael prometeu. Eu juro. Bianca o ajudou a entrar na casa e Gabriel olhou para ele com curiosidade. Você é amigo da mamãe? Rafael abriu a boca, mas Bianca respondeu antes. Esse é o Rafael. Ele é um amigo muito especial. Gabriel se aproximou, curioso com a cadeira de rodas. Você é tipo super-herói, igual aqueles que andam em cadeira especial. Rafael sorriu, mesmo com o coração em pedaços. É, mais ou menos isso. O menino sorriu de volta e Rafael sentiu uma onda de emoção quase derrubá-lo da cadeira. Ele não sabia como ser pai. Não sabia como recuperar 5 anos perdidos. Mas naquele momento, olhando para Gabriel, ele soube que faria qualquer coisa para tentar. Bianca observava de longe, o coração apertado. Rafael e Gabriel, juntos, pareciam certos e errados ao mesmo tempo. Certos porque eram pai e filho, conectados por laços invisíveis. Errados porque Rafael ainda era o homem que partiu seu coração. E mesmo assim, ela queria acreditar que o destino não teria juntado os 3 à toa. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de dourado e laranja, Rafael e Gabriel brincavam com os carrinhos no tapete da sala. E Bianca, encostada no batente da porta, tentava convencer o próprio coração de que estava apenas permitindo que pai e filho se conhecessem. Mas, no fundo, ela sabia. Estava se permitindo sentir de novo. E isso era ainda mais perigoso. Rafael dormiu pouco naquela noite. Mesmo deitado no sofá pequeno da sala de Bianca, com o colchão fino afundando sob seu peso, ele ficou horas encarando o teto, processando tudo o que havia acontecido. Ele tinha um filho que brincava no quarto ao lado, sem a menor ideia de quem ele realmente era. Um filho que não sabia que aquele homem na cadeira de rodas não era só um visitante, mas sim seu próprio pai. O silêncio da casa simples era diferente da cobertura luxuosa onde Rafael se habituou a dormir, cercado por vidro, concreto e vazio. Ali, no meio das paredes com marcas de umidade, dos móveis antigos e da luz fraca vinda do corredor, Rafael sentia uma presença que sua mansão nunca teve. Vida. Aquela casa era cheia de vida. Gabriel corria, deixava brinquedos espalhados, marcava as paredes com lápis de cor. Ali dentro havia alma. E Rafael nunca se sentiu tão deslocado e tão atraído por um lugar ao mesmo tempo. O dia amanheceu e Rafael acordou com o cheiro de café invadindo a sala. Bianca estava na cozinha, com Gabriel sentado sobre o balcão, ajudando a mexer a massa de panquecas. O menino ria, com farinha no nariz e ovos quebrados ao redor. A cena era tão simples e tão poderosa que Rafael ficou paralisado, observando os dois. Por 5 anos ele perdeu isso. Cada risada, cada manhã bagunçada, cada pequeno momento banal que construía uma infância. Ele perdeu tudo. E agora estava ali como um intruso, tentando recuperar o impossível. Bom dia, super-herói. Gabriel gritou, acenando com uma mão suja de massa. Rafael sorriu, ainda sem jeito. Bom dia, campeão. Bianca lançou um olhar discreto para Rafael, como se avisasse. Vai devagar. Mas Rafael não sabia ser devagar.
Ele nunca soube. No mundo dos negócios, ou você atacava ou era atacado. E agora, ele estava diante da negociação mais delicada da vida dele: conquistar o próprio filho sem assustá-lo. Enquanto comiam, Gabriel disparava perguntas sem parar. Você gosta de super-heróis? Qual seu favorito? Você já pilotou um avião? Por que você usa essa cadeira? Dói! Rafael respondeu todas, com uma paciência que ninguém acreditaria se visse. Bianca observava de canto, surpresa. O homem arrogante e frio que ela conheceu estava sentado à mesa, ouvindo cada palavra de uma criança como se fossem ordens divinas. Algo dentro dela amoleceu, mas ela se recusava a admitir. Depois do café, Bianca precisava ir até a feira comprar frutas, e Gabriel insistiu para Rafael ir junto. Mas é longe, Bianca hesitou. E seu pai... Ela travou, percebendo o deslize. Rafael completou rápido. Seu amigo especial vai junto. Eu preciso de ar fresco. Bianca não tinha como negar. Pegou a bolsa, ajustou o casaco de Gabriel e, com certa hesitação, viu Rafael manobrar a cadeira até a porta. A feira era a poucas quadras, mas cada metro parecia uma eternidade para Rafael. A calçada irregular, os olhares curiosos, o medo constante de travar em algum buraco e cair na frente de todo mundo. Mas Gabriel estava empolgado demais para notar a tensão. O menino corria na frente, voltava para empurrar a cadeira. Fingia que Rafael era um carro de corrida. Rafael ria, deixando o orgulho de lado, deixando o menino conduzir como quisesse. Pela primeira vez, ele não precisava liderar nada, só precisava estar ali. Na feira, Bianca parava nas barracas, escolhia frutas, conversava com os feirantes. Rafael e Gabriel dividiram um pastel de queijo, sentados lado a lado, enquanto o menino explicava detalhadamente cada desenho que fez na escola. Rafael ouvia como se ouvisse uma reunião de milhões. Cada palavra era um presente. Quando Bianca voltou, encontrou os dois rindo, com farelos de pastel espalhados pelo colo. Era uma cena que nunca, em nenhum sonho, ela imaginou ver. Na volta para casa, Gabriel segurou a mão de Rafael, em vez da de Bianca. O gesto pequeno teve um impacto gigantesco. Rafael sentiu a palma quente e pequena contra a sua, e o coração apertou de uma forma que ele não sabia explicar. Ele, que passou a vida fechando negócios de bilhões, assinando contratos com mãos firmes e frias, agora tremia por causa de uma mãozinha suja de pastel. Em casa, Rafael ajudou Gabriel a montar uma pista de carrinhos no chão da sala. Bianca observava da cozinha, o peito dividido. Parte dela amava ver os dois juntos. Parte dela morria de medo de Rafael sumir outra vez, de quebrar o coração do filho como quebrou o dela. Quando Gabriel saiu para tomar banho, Bianca se aproximou. Você está indo rápido demais. Eu não tenho tempo a perder, Rafael respondeu. Eu já perdi 5 anos. Não é sobre você, Bianca retrucou. É sobre ele. Se você entrar na vida dele e sair de novo, eu nunca vou te perdoar. Rafael olhou nos olhos dela firme. Eu não vou sair nunca mais. O dia seguinte foi ainda mais intenso. Gabriel quis que Rafael o levasse à escola. Bianca hesitou, mas cedeu. No portão, Rafael sentiu o peso de cada olhar das outras mães. Ele era o homem da cadeira de rodas. O homem diferente. Mas para Gabriel, ele era só o amigo especial que sabia montar pistas incríveis. E isso bastava. De tarde, foram ao parque. Rafael tentou ensinar Gabriel a andar de bicicleta sem rodinhas, mas a cadeira limitava suas ações. Bianca, vendo a luta, sentou-se ao lado dele no banco. Você não precisa ser perfeito, Rafael. Só precisa estar aqui. Ele olhou para ela, cansado, vulnerável. Eu nunca fui bom em estar presente, sempre fui bom em vencer. Então aprende, ela disse, pegando na mão dele, porque essa é a única vitória que realmente importa. Aquela noite, Rafael contou a primeira história de ninar da vida dele. Gabriel, encolhido sob o cobertor,
ouvia fascinado enquanto Rafael inventava uma história sobre um super-herói que andava em uma cadeira mágica. Bianca ficou na porta, ouvindo em silêncio, as lágrimas queimando nos olhos. Ela odiava o que Rafael fez no passado, mas como negar o pai incrível que ele podia ser agora? Quando Gabriel dormiu, Bianca se sentou ao lado de Rafael na sala. O silêncio entre eles não era mais pesado, mas confortável. Rafael pegou a mão dela de novo, dessa vez sem pedido, sem medo. Bianca não afastou, só respirou fundo e deixou que ele segurasse. Você acha que ainda dá tempo de consertar tudo? Rafael perguntou, a voz baixa. Eu não sei, Bianca respondeu. Mas Gabriel merece que a gente tente. Rafael apertou os dedos dela. Uma promessa silenciosa. Pela primeira vez, o homem que controlava tudo entregava seu futuro nas mãos de outra pessoa. E naquela casa simples, no meio de brinquedos espalhados e cheiro de bolo de cenoura, Rafael descobriu que talvez o maior sucesso da vida dele não fosse uma empresa, fosse aquela família. Mas o passado ainda os assombrava. E o futuro, por mais promissor que parecesse, ainda era incerto. A noite caiu rápido e a chuva fina começou a bater na janela da casa. Bianca estava na cozinha, mexendo o molho do jantar, quando a luz piscou 3 vezes antes de apagar por completo. A tempestade que se anunciava desde a tarde, finalmente, chegou e, com ela, uma escuridão inesperada invadiu cada canto da pequena casa. Gabriel correu da sala para o colo da mãe, assustado com o trovão que ecoou forte lá fora. Calma, meu amor. É só uma chuva forte, Bianca sussurrou, beijando o topo da cabeça do filho, que já se aninhava no colo dela, como fazia quando era bebê. Rafael, sentado na poltrona da sala, observava a cena com uma mistura de ternura e dor. Ele perdeu tantos momentos assim. Quantas vezes Gabriel correu para o colo da mãe? Quantas noites Bianca acalmou seus medos sozinha? Quantos trovões Rafael nunca soube que existiram? A falta de luz obrigou os 3 a ficarem juntos na sala, com velas acesas espalhadas pelos móveis, lançando sombras tremeluzentes pelas paredes. Bianca puxou uma manta velha do sofá e cobriu Gabriel, que se aninhou entre ela e Rafael. O calor do pequeno corpo do filho contra o seu fazia Rafael se sentir completo, de um jeito que ele nunca experimentou antes. Posso contar uma história? Rafael perguntou, a voz mais suave do que o habitual. Gabriel assentiu, empolgado, e Rafael começou a inventar uma aventura sobre um pirata em uma cadeira de rodas mágica, que navegava por mares proibidos e encontrava tesouros escondidos em ilhas secretas. Bianca ouvia em silêncio, o coração apertado, enquanto Rafael tecia a história com uma facilidade e doçura que ela nunca esperou ver nele. Gabriel dormiu antes do final, a cabecinha escorada no ombro de Rafael. Bianca pegou o menino no colo, com todo cuidado, e o levou para o quarto. Rafael ficou ali, olhando para o vazio, enquanto a vela consumia o resto da cera. Quando Bianca voltou, encontrou-o perdido em pensamentos. Você é bom nisso, ela disse, se sentando ao lado dele. Nisso o quê? Rafael perguntou distraído. Ser pai. Bianca cruzou os braços, tentando esconder a emoção que subia pela garganta. Rafael desviou o olhar, sem saber lidar com elogios sinceros. Eu estou tentando, ele sussurrou. O silêncio voltou a reinar entre eles, mas dessa vez era um silêncio diferente, cheio de tensão, de palavras engolidas e desejos que já não cabiam dentro dos dois. O vento forte fez a janela tremer e Bianca se encolheu um pouco, puxando a manta para os ombros. Rafael observou cada movimento dela, cada detalhe pequeno que ele conhecia de cor. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, o jeito que a respiração dela ficava curta quando tentava disfarçar uma emoção forte. Você tá com frio? Ele perguntou, a voz rouca.
Bianca negou com a cabeça, mas Rafael puxou a ponta da manta e cobriu os dois, os ombros deles agora encostados. A gente já dividiu coberta antes, lembra? Ele provocou o tom levemente debochado. Bianca virou o rosto para ele, surpresa com a ousadia, mas não afastou. Lembro, ela disse, a voz quase um sussurro. O cheiro dele, tão próximo, trouxe de volta cada detalhe daquela noite proibida anos atrás. O calor do corpo dele sobre o dela, as mãos fortes segurando seus pulsos acima da cabeça, o gosto do vinho misturado com desejo urgente. Ela tentou afastar a memória, mas era impossível com Rafael ali, tão perto, tão presente. Eu pensei em você todos os dias depois daquela noite, ele confessou, os olhos fixos nela. Bianca piscou rápido, desviando o olhar para a vela, que dançava sobre a mesa. Eu também, ela admitiu quase sem querer. Então por que você nunca me procurou? Rafael insistiu. Porque você me demitiu no dia seguinte, como se eu fosse descartável. Você me jogou fora, Rafael. Eu joguei porque eu estava com medo, medo de sentir tudo aquilo e não saber o que fazer com isso. Rafael deslizou os dedos pela mão de Bianca, um toque leve, hesitante. Eu fui um covarde. Bianca puxou a mão como se aquele toque queimasse. Agora é tarde. Não é tarde, Rafael retrucou firme. A gente tem um filho e a gente tem isso. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar diretamente para ele. Esse fogo, Bianca, essa coisa que nunca morreu. Isso é só desejo, Rafael. A voz dela tremia. Não é só desejo, ele insistiu. É amor. Eu te amei desde o primeiro dia que você entrou na minha sala com aquela prancheta torta e o cabelo preso todo errado. Bianca riu, uma lágrima escapando pelo canto do olho. Eu estava tão nervosa. Eu também. Rafael sorriu. Mas não por causa do trabalho, por causa de você. Bianca tentou se afastar, mas Rafael puxou-a para o colo, fazendo-a sentar. Sobre suas pernas, a cadeira de rodas rangendo levemente sob o movimento. Eu não posso me apaixonar por você de novo, ela sussurrou. Pode sim. Rafael encostou a testa na dela. Porque eu já me apaixonei por você de novo. O beijo veio sem aviso. Diferente do beijo no lago, que foi raivoso e urgente, esse era lento, carregado de cuidado e saudade. As mãos de Rafael subiram pelas costas de Bianca, enquanto as mãos dela seguravam o rosto dele com tanta força, como se tivesse medo que ele desaparecesse. As bocas se encaixavam como se fossem feitas uma para a outra, e cada segundo parecia uma promessa de que, dessa vez, eles fariam tudo certo. Bianca se afastou ofegante, o rosto corado. A gente não pode, ela tentou argumentar, mas Rafael a calou com outro beijo mais profundo, mais decidido. A gente pode tudo, ele sussurrou entre um beijo e outro. Só depende de você. Ela desceu do colo dele, afastando-se até a janela. A chuva batia forte do lado de fora e cada gota parecia ecoar no peito dela. Rafael se aproximou, as rodas deslizando silenciosas pelo chão de madeira. Eu te amo, Bianca. Eu sempre te amei. Eu só fui burro demais para admitir. Ela virou-se, de frente para ele, os olhos cheios de lágrimas e medo. E se você me magoar de novo, eu não vou. Rafael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com força. Eu já perdi você uma vez. Não vou perder de novo. Ela deslizou para o colo dele. Dessa vez, sem resistência, as mãos segurando o rosto dele com a mesma força com que segurava sua própria coragem. O beijo que veio depois não era mais só desejo ou saudade, era rendição. A noite seguiu, e eles ficaram ali, abraçados na varanda, vendo a chuva cair, sabendo que o amanhã ainda era incerto. Mas pela primeira vez em anos, Rafael e Bianca tinham a única coisa que realmente importava, um ao outro. E dessa vez, nenhum dos dois ia embora. Amanhã amanheceu, com o cheiro de terra molhada entrando pelas janelas.
O sol tímido atravessava as nuvens que ainda carregavam resquícios da tempestade da noite anterior. Bianca acordou primeiro, sentindo o corpo quente de Rafael ainda envolto nela. Ele dormia profundo, uma expressão serena e quase infantil que contrastava com o homem duro e implacável que ela conheceu anos atrás. Pela primeira vez, ela viu Rafael completamente vulnerável e percebeu que amava cada pedaço dele, desde as cicatrizes que o acidente deixou até os sorrisos tortos e as teimosias arrogantes. Ela se levantou devagar, ajeitou a manta sobre ele e caminhou até a cozinha para começar o café da manhã. Gabriel entrou correndo, ainda de pijama, com os cabelos emaranhados e os olhos brilhantes. "O super-herói dormiu aqui?" ele perguntou baixinho, como se fosse segredo. Bianca sorriu, ajoelhou-se e puxou o filho para o colo. "Dormiu sim, meu amor. Ele é seu namorado." A pergunta veio inocente e direta, como só uma criança de 5 anos conseguiria fazer. Bianca riu, o rosto corando. "Ele é alguém muito especial para a mamãe e para você também." Gabriel deu de ombros, como se não precisasse de explicação. "Eu gosto dele." Rafael apareceu na porta da cozinha, os cabelos bagunçados e a camiseta amassada, e ouviu aquela frase. Ele piscou algumas vezes, tentando esconder a emoção, mas foi inútil. "Eu também gosto muito dele", Rafael disse, com a voz rouca de sono, e Gabriel sorriu, correndo para abraçá-lo. Rafael segurou o menino no colo da forma que conseguia, com os braços fortes sustentando aquele pequeno corpo cheio de vida. "Posso te contar um segredo?" Rafael sussurrou. Gabriel assentiu, curioso. "Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo." Bianca observava a cena, sentindo o coração explodir. Por mais medo que ela ainda carregasse, era impossível negar o que via diante de seus olhos. Rafael estava tentando de verdade. E Gabriel, aquele pequeno milagre, tinha o poder de transformar o homem que ela achava impossível de mudar. A manhã passou tranquila, com os três tomando café juntos, entre risadas, histórias e o tipo de felicidade simples que Bianca nunca achou que viveria ao lado de Rafael. Mas ele tinha outros planos. Antes do almoço, Bianca recebeu uma ligação. Era uma amiga antiga, que trabalhava em um prédio histórico no centro da cidade, o mesmo onde Rafael fez uma das suas festas mais luxuosas anos atrás. A amiga pediu que Bianca passasse lá à noite, para um jantar surpresa. Bianca achou estranho, mas concordou. Rafael, que ouviu a conversa de longe, apenas sorriu de lado. Ele estava preparando algo desde a noite anterior, algo que mudaria tudo. O dia passou como um sopro, e Bianca, ainda desconfiada, se arrumou para o tal jantar. Colocou um vestido azul claro, simples, mas elegante, e deixou os cabelos soltos, caindo em ondas naturais. Rafael também se preparou, colocando uma camisa branca de linho e calça escura, a cadeira de rodas impecável, como se fosse uma extensão dele. Gabriel ficou com a vizinha, e os dois seguiram para o centro da cidade. Quando Bianca entrou no prédio, as luzes estavam apagadas e o saguão vazio. "Acho que erramos de lugar", ela disse, virando-se para Rafael. Mas ele não respondeu. Apenas apertou um controle remoto pequeno e, de repente, o elevador se abriu sozinho. Dentro havia um caminho de velas e pétalas de margaridas. "Rafael, o que é isso?" Bianca perguntou, o coração disparado. "Confia em mim", ele respondeu, com aquele sorriso torto que ela conhecia tão bem. O elevador os levou até o terraço, onde um jantar inteiro estava preparado sob o céu estrelado. Um violino tocava ao fundo, e as mesas estavam cobertas, com toalhas brancas e flores amarelas, as mesmas margaridas que Bianca sempre dizia serem suas favoritas. Bianca levou a mão à boca, emocionada. "Você fez tudo isso? Eu faria muito mais", Rafael respondeu. Ele rolou a cadeira até o centro do terraço, onde um pequeno palco improvisado foi montado.
Bianca não entendia nada, até que ele começou a falar. Eu passei anos da minha vida acreditando que amor era fraqueza, que mostrar sentimento era perder controle. Eu fui um idiota, um covarde. Eu te mandei embora porque te amava tanto que não sabia como lidar com isso. E por causa do meu medo, eu perdi você e perdi meu filho. Bianca já chorava, o corpo tremendo. Rafael continuou: eu não posso apagar o que eu fiz, mas posso te prometer uma coisa. Eu vou passar todos os dias da minha vida tentando te fazer feliz, tentando ser o homem que você merece, tentando ser o pai que Gabriel merece. Ele puxou uma caixinha do bolso, abriu, e Bianca viu o anel mais simples e lindo que já viu. Uma fina aliança de ouro com uma única margarida gravada por dentro. Bianca, você aceita casar comigo? Bianca cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Rafael ficou em silêncio, esperando, o coração disparado com medo da resposta, mas disposto a aceitar qualquer que fosse. Bianca se ajoelhou ao lado dele, segurou o rosto dele entre as mãos e disse: eu aceito. Rafael a beijou ali mesmo, com as mãos segurando sua cintura, e ela se sentando no colo dele, como se o mundo inteiro desaparecesse. O violino tocava, as estrelas brilhavam, e pela primeira vez, Rafael sentiu que tinha tudo o que sempre quis, e tudo o que nunca soube que precisava. Eles voltaram para casa, e Gabriel já dormia, mas Rafael fez questão de acordá-lo. Tenho uma notícia. Importante, ele disse. Gabriel esfregou os olhos confuso. A mamãe aceitou casar comigo. Isso significa que agora a gente vai ser uma família de verdade. Gabriel sorriu, abriu os braços e abraçou os dois ao mesmo tempo, como se seu pequeno coração entendesse o tamanho daquele momento. Eu sempre quis uma família assim, o menino disse sincero. Naquela noite, Rafael dormiu com Bianca em seus braços e Gabriel abraçado ao seu lado. E no silêncio daquela pequena casa, ele percebeu que o verdadeiro luxo da vida não era o dinheiro ou o poder. Era ter um lar, um amor e um filho que o olhava como se ele fosse o maior herói do mundo. O passado não podia ser apagado, mas o futuro, agora, estava cheio de margaridas. Fim.